Master, e agora, né, a gente já tinha visto bem especificamente o quão a direita estava envolvida, e agora, possivelmente, envolvimento também de setores da esquerda. Parece que o Banco Master e Daniel Vorcaro não poupavam ninguém, né? Exatamente, Rafa. Você vê que a questão do Banco Master perpassa questões ideológicas, né? Tanto a direita quanto a esquerda estão envolvidos, né, sem sombra de dúvida, em relação a esse assunto. Quando você vê, por exemplo, que o Banco Master contratava tanto, né, a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quanto o escritório, né, do Lewandowski, você vê claramente que o Vorcaro e o Banco Master buscavam a proteção institucional, né, buscavam a proteção, sem sombra de dúvida, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Poder Executivo, né? Até porque o Lewandowski, né, ele, além de ser ministro da Justiça, é bom lembrar, ele é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele tinha relação com os outros ministros da Suprema Corte do Brasil. E mais do que isso, que as pessoas pouco falam sobre o assunto, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça é a pessoa responsável, né, por chefiar a Polícia Federal, né? Então você vê, né, o Vorcaro tinha, de certa forma, no seu contra-cheque, né, o escritório do Lewandowski. Tudo bem, Lewandowski era afastado do escritório dele, né, mas era o escritório do filho do Lewandowski, né, da família Lewandowski, que tinha uma relação direta, né, com a Polícia Federal. Então você vê que o Banco Master e Daniel Vorcaro buscava uma rede de apoio, né, em todas as instituições do Brasil, né? E isso perpassa questões ideológicas. Por quê? Porque tem várias pessoas da direita, né, ligado ao bolsonarismo, que também tinha relação com o Daniel Vorcaro, né? O Ciro Nogueira, por exemplo, né, que foi ex-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, era pessoa próxima do Daniel Vorcaro e do Banco Master. Então a questão do Banco Master é muito maior do que se pensa, né? Então você vê, Rafa, que as pessoas brigam na rua, as famílias brigam na ceia de Natal, um apontando o dedo para outro para falar que determinado partido é mais corrupto do que o outro, determinada corrente ideológica é mais corrupta do que a outra, mas quando diz respeito a ganhar um dinheirinho, né, a dar tapinha nas costas, todos os partidos políticos estão na mesma bacia, né? Então, infelizmente, a gente tem que aproveitar esse caso do Banco Master para discutir a República no Brasil, discutir a democracia que a gente quer no Brasil, né? Faz sentido um Procurador-Geral da República, que deveria fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo, ser indicado pelo Poder Executivo? Na minha opinião, mostra claramente que não, né? A PGR deveria ser 100% independente e autônoma, né? Que a carreira da PGR, né, escolha quem vão ser os indicados, né, para assumir o cargo da PGR, né, e que sejam pessoas que não tenham ligação na entranha do poder, né. Faz sentido um escritório de advocacia de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal ter casos no Supremo Tribunal Federal? O nosso STF, Rafa, é bom lembrar que recentemente decidiu em uma ação que escritórios de parentes, né, podem ter, sim, ação no Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, essa é a oportunidade, Rafa, na minha opinião, a gente discutir qual país a gente quer, né? Nós temos que pegar o caso do Banco Master e discutir quais instituições a gente quer que sejam fortalecidas, né? E que forma a gente vai fazer isso. Porque da forma que está, não dá para aceitar. Em consideração também o quão esse caso do Banco Master tem colocado em xeque a própria confiança do brasileiro no Supremo Tribunal Federal. Existe toda uma discussão sobre abusos ou não do Supremo Tribunal Federal durante o período em que foi feita as investigações que culminaram com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, com toda a acusação e confirmação da tentativa de golpe de Estado, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de esquecer que numa democracia, o Estado democrático de direito, ele permite que também juízes sejam questionados, e é a partir da confiança da população nas decisões desses juízes que a gente mantém a democracia. Então, isso que você traz de fazer essa releitura, de colocar mesmo
A democracia brasileira num banquinho, vamos fazer uma análise como população, ela é realmente importante, mesmo que, infelizmente, diante de mais um caso tão grave quanto é o do Banco Master. Não, exatamente, Rafa. Você vê, por exemplo, que a confiabilidade da população no Supremo Tribunal Federal acaba colocando em xeque as decisões da Suprema Corte no Brasil, né? E se a Suprema Corte, que deveria ser o gargalo institucional do Brasil, deveria ser o último loco, né, de moralidade no Brasil, está sendo colocado em xeque, imagina, né, os outros juízes, né, instâncias inferiores. Então toda a população acaba questionando, de certa forma, as instituições, né? E judiciário fraco, judiciário sendo questionado diuturnamente pelas suas decisões, acaba enfraquecendo a democracia. É bom lembrar que o judiciário é o lugar em que se resolve conflitos, né, individuais, conflitos institucionais. Então, a partir do momento que você não acredita nesse poder para resolver determinado conflito e pacificar a população, você acaba, de certa forma, colocando em xeque a democracia. Então, a questão do Banco Master, a questão de envolvimento de ministro do Supremo Tribunal Federal em relação ao Banco Master é uma questão grave que, na minha opinião, ela viola, né, e ela escancara como a democracia nossa está tão frágil nesse momento, infelizmente, Rafa. É isso, Felipe. Daqui a pouco a gente volta a conversar.